E hoje eu vou mostrar para vocês como se cria um gráfico de rosca, onde, na medida que eu seleciono o valor de uma célula específica, o gráfico atualiza-se automaticamente, inclusive com o valor da respectiva célula no centro do gráfico. Então vamos aos passos. Em primeiro lugar, a gente vai criar aqui na célula B8 uma lista suspensa para que a gente possa selecionar o valor desejado. Para isso, eu criei uma planilha auxiliar onde aqui na lista resultados a gente vai inserir as informações referentes aos resultados desejados na nossa lista suspensa. No nosso caso em específico, nós vamos inserir uma relação de percentual de 10 em 10 até chegar em 100%. Feito isso, nós retornamos na nossa planilha Graph Rosca, na célula B8, e nós agora iremos inserir a nossa lista suspensa. Para criar uma lista suspensa, basta acessar Dados, em Ferramentas de Dados, selecionar Validação de Dados. Feito isso, aqui na guia Configurações, em Permitir, vamos selecionar Lista. E depois em Fonte, direcionamos a nossa lista que acabamos de criar de 10 em 10. Clico em OK, pronto. Primeiro passo já realizado. Eu já tenho uma lista suspensa com os resultados de 10 em 10 em percentual até chegar em 100%. Ok? E agora vamos iniciar a criação do nosso gráfico de rosca propriamente dito. Para isso, eu preciso criar mais um valor abaixo do meu resultado com o complemento da minha rosca. Ou seja, esse valor será a diferença de 100% menos o valor selecionado no resultado. Então, para isso, eu vou criar um novo item chamado complemento e a minha fórmula vai ser igual o 100% menos o resultado selecionado. Sendo assim, sempre que eu seleciono um valor correspondente aqui no resultado, o complemento vai ser justamente a diferença de 100% menos o valor selecionado. Muito bem, tendo essas duas células, eu já posso partir efetivamente para a criação do meu gráfico de rosca. Para isso, eu seleciono as duas células, venho na guia Inserir, em Gráficos, seleciono Gráfico de Rosca. Eu não preciso, nesse nosso exemplo, nem do título, nem da legenda, então eu vou eliminar esses dois itens. Agora, clicando duas vezes no meu gráfico de rosca, abre-se a opção de formatar ponto de dados e eu posso definir o tamanho do orifício da rosca. Um tamanho ideal que eu acho para esse exemplo é selecionar 50%. Clico em Enter e agora nós temos uma nova espessura aqui do nosso gráfico de rosca. Na série de complemento, eu vou deixar ela transparente para que justamente o gráfico tenha o efeito de crescimento à medida que a gente seleciona o resultado desejado. Então, eu seleciono a série que eu desejo, venho aqui em linha de preenchimento e em preenchimento eu seleciono a opção sem preenchimento. Dessa forma, eu já tenho o gráfico se movimentando de acordo com o resultado desejado. E agora, para que o gráfico de rosca tenha aquele efeito particionado, eu preciso criar uma nova série de dados e inserir nesse gráfico de rosca. Vamos ver como a gente vai fazer. Aqui na nossa planilha auxiliar, eu vou preencher uma listagem que vai definir justamente o número de partes que o gráfico de rosca terá quando ele estiver completamente preenchido com o 100%. No nosso exemplo em específico, eu selecionei a opção de 20 partes. Eu acho que esteticamente fica uma forma legal de se ilustrar um gráfico de rosca. Para isso, eu repito o número 1 20 vezes. Dessa forma, eu crio as partições do gráfico de rosca. Então, eu tenho aqui os meus
20 números 1 selecionado nesse intervalo. E agora eu vou inserir aqui no meu gráfico. Para isso, eu seleciono o gráfico, venho em Design e seleciono a opção de Selecionar Dados. Nessa janela, aqui nos dados de entrada, eu vou adicionar uma nova série. Para isso, eu adiciono, não preciso dar nome para essa série, e aqui nos valores, eu venho na minha planilha auxiliar e seleciono justamente o intervalo que eu acabei de criar. Clico em OK e OK novamente. Perceba que eu tenho a minha primeira série criada, com o valor correspondente ao resultado, e eu tenho aqui as minhas demais partições que eu acabei de criar. Agora, a ideia é transformar essas partições em preenchimentos transparentes e sobrepor ao resultado da primeira série criada, para que aí sim a gente tenha o efeito desejado. Então vamos lá. Eu vou clicar 2 vezes na série que eu acabei de criar, e aqui na opção de preenchimento, linha de preenchimento, eu seleciono sem preenchimento, para que essa nova série ela esteja transparente. E em borda, a gente seleciona borda linha sólida da cor branca, que justamente vai dar o efeito que a gente deseja no nosso gráfico de rosca. Muito bem, então eu já tenho a minha série que acabamos de criar no formato que a gente deseja. Agora basta sobrepor essa série à nossa série anterior, criada em função do resultado selecionado. Para isso, a gente vem com o gráfico selecionado, com a série selecionada, a gente seleciona alterar tipo de gráfico. Notem que eu tenho agora nessa opção as duas séries que nós acabamos de criar, e eu vou pegar a série justamente que está com preenchimento transparente e selecionar eixo secundário. Perceba que agora a série transparente ela sobrepôs a série com o resultado criado inicialmente. Clico em OK, pronto, já tenho o resultado desejado. Então, à medida que eu mudo o valor, o gráfico de rosca ele já atualiza automaticamente, inclusive com o resultado que a gente espera. Agora, basta a gente inserir uma caixa de texto com o resultado selecionado aqui na nossa célula B8. Para isso, eu venho em Inserir, aqui na opção Texto, escolho Caixa de Texto, clico no centro do nosso gráfico de rosca, e agora um passo bastante importante. Com a caixa de texto selecionada, venho aqui na minha barra de fórmulas, clico igual ao valor da minha célula B8 e seleciono Enter. Muito bem, eu já tenho agora o valor no centro do meu gráfico de rosca. Vou aumentar esse valor para ficar mais visível. Então, dessa forma, a gente tem exatamente o nosso gráfico de rosca atualizado, conforme a nossa seleção, inclusive com um resultado no centro do gráfico.